O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou à comunidade internacional sobre a narrativa e a proposta que tem sido ventilada por alguns países aliados da Rússia, no sentido de promover um cessar-fogo, acima de tudo, para o confronto bélico entre a própria Rússia e a Ucrânia, que já se arrasta há cerca de 2 anos. Ele atacou essa ideia e disse que ela parte de alguns líderes específicos, como é o caso de Lula, da própria ditadura chinesa e da própria Rússia. E segundo ele, isso é irresponsável porque é uma concessão demasiada ao próprio Putin e recompensa um ato de agressão feito por parte da Rússia para com a Ucrânia. Segundo ele, é preciso ainda pensar em um acordo para colocar fim à guerra, mas não priorizando única e exclusivamente o cessar-fogo, que, segundo ele, favoreceria as tropas russas que continuam a atacar e invadir cada vez mais o território ucraniano. Esse cenário mostra mais uma vez o descasamento em questões cruciais da política externa de Lula com a agenda do Ocidente. Em poucos casos, como é o exemplo do tratamento para com a Venezuela, Lula tem cedido, ainda que minimamente, a agenda dos países ocidentais mais poderosos, como é o caso dos Estados Unidos e da União Europeia. Nesse caso da Venezuela, ele passou a inverter a agenda. Antes tinha Maduro como aliado, agora critica Maduro, critica a forma como Maduro permanece no poder e algumas posturas do ditador. Ao mesmo tempo é que não expõe a fraude eleitoral que foi a sua, entre aspas, reeleição. Por outro lado, em questões envolvendo guerras notórias, como é o caso dessa da Ucrânia e também da de Israel, ele se coloca a favor de autoritários do Oriente. E ele se nega de forma veemente a defender países que foram agredidos em primeiro lugar, como é o caso de Israel e da Ucrânia. É uma postura de alinhamento majoritário ao eixo globalista, assim chamado, russo-chinês e também ao islâmico, um alinhamento inclusive com o Hamas, um grupo terrorista mundialmente conhecido e bastante perigoso. Esse sempre foi o alinhamento majoritário do PT. De alguns anos para cá, de algumas poucas décadas para cá, que houve um espaço maior para o globalismo ocidental. Mas, em essência, o partido tem muito mais essa linha quase que soviética. Já era esperado que Lula tivesse essa pendência, essa, digamos, esse desequilíbrio em favor dos ditadores do Oriente.